Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa, nós agradecemos sempre aos nossos apoiadores culturais, responsável por ele estar no ar: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E hoje está conosco, para nossa alegria, nosso grande amigo, conhecedor como poucos da doutrina espírita, Dr. Fernando Corrêa. Dr. Fernando Corrêa, para quem não sabe, é médico, aposentado já. Ele é membro da AME, Associação Médico Espírita de Santa Maria, e ele vem da Sociedade Espírita Luz no Caminho, Dr. Fernando Duó. E o nosso assunto hoje com o Dr. Fernando é doação de órgãos na visão espírita. Dr. Fernando, muito obrigado por o senhor se dispor a comparecer hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, já que o senhor é a segunda vez que vem ao nosso programa. A bem da verdade, o primeiro programa do Palavra Espírita foi com o Dr. Fernando Corrêa. Muito obrigado, Dr. Fernando, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Jader, né, porque isso é uma deferência, eu acho, muito especial, né, e está relacionado mais com a nossa grande amizade do que verdadeiramente o conhecedor da doutrina espírita, né, porque a doutrina espírita é uma doutrina muito grande em todos os sentidos. E ser grande conhecedor é coisa muito difícil da gente alcançar esse título. Sem dúvida. Mas estou sempre à disposição, sempre que puder falar alguma coisa com relação à doutrina espírita, eu estarei sempre à disposição, porque o meu hobby hoje, né, já que deixei de trabalhar na medicina, sim, deixei de dar aula na universidade também, é justamente falar na doutrina espírita, fazer palestras, né? Então esse é o meu trabalho, e isso é que me está prolongando bastante a minha existência aqui na Terra. Muito bem. E o nosso papo hoje com o Dr. Fernando é sobre doação de órgãos na visão espírita. E já de imediato eu já vou colocar o Dr. Fernando na roda. Qual a visão do Espiritismo a respeito da doação de órgãos, Dr. Fernando? Jader, as viagens espaciais, as terapêuticas sofisticadas, as cirurgias, os implantes e os transplantes só são possíveis porque estão no contexto da lei divina. Então, o Espiritismo acolhe essa possibilidade de aumentar a permanência na Terra, né, cumprindo justamente a sua missão, a sua prova, porque está no contexto da lei. Então, essa é a visão do Espiritismo. A gente sabe, doutor Fernando, que para que haja um transplante de órgão, não de todos, é lógico, mas dos mais importantes, digamos assim, por exemplo, de um transplante de coração, enfim, é preciso que haja a morte cerebral. E o que é a morte cerebral? Pois é.
Primeiramente, a morte é um fenômeno biológico e é diferente da desencarnação. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quer dizer que a morte cerebral é justamente quando cessa toda a atividade do cérebro, né? Então, nessa oportunidade, o indivíduo é considerado morto, morte biológica. Biológica. Né? Então, nessa circunstância, há condições da retirada de órgãos para transplante. E na morte cerebral, o senhor disse que a morte morte biológica é uma coisa e desencarnação é outra. Existem casos em que na morte cerebral o espírito já desencarna e existem casos em que o espírito não há uma desencarnação total, por exemplo? A desencarnação, ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Ela pode ser imediata, dependendo do tipo de morte. Se for uma morte lenta, né, de uma doença crônica, o espírito já vai se desprendendo, né? Já vai desencarnando antes de haver a morte biológica, né? No entanto, há casos em que há morte biológica e o espírito não desencarna. E esse tempo é variável. É relativo. É relativo, porque há espíritos, inclusive, que após a morte ficam ligados aos restos mortais da criatura. Perfeito. Certa ocasião, uma senhora me perguntou, justamente num congresso, mas era um congresso espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela me perguntou, muito ansiosa, o que eu achava da cremação. Digo, a cremação é uma coisa semelhante ao sepultamento. Tudo vai depender do nível evolutivo do espírito. Né? Porque se o espírito é desapegado, ele nem participa de nada, né? O corpo vai lá para a cremação ou vai para o sepultamento, tudo é a mesma coisa. E ele já está longe. Já está longe. Agora, se o espírito é apegado, aí é diferente. Ele vai participar tanto da cremação como da putrefação no sepultamento. Perfeitamente. Agora, me diga uma coisa, doutor Fernando. Todos os espíritas que estudam a doutrina espírita sabem que todos nós, indistintamente, seja pobre, seja rico, seja isso, seja aquilo, vem com uma programação de vida. Certo? Muito bem. Agora me diga, o transplante do doador, isso já vem na programação de vida dele ser um doador de órgãos ou não está na programação de vida? Não está na programação de vida, porque ser doador de órgão vai depender do livre-arbítrio da pessoa. Sim. Né? Tanto é que existem essas campanhas, né, para que as pessoas coloquem na sua carteira de identidade, essas coisas, que é um doador, para que no momento da decisão a família não tenha problemas, né, para resolver. Então não há uma programação, isso depende do livre-arbítrio. Eu sou doador ou eu não sou doador, pronto. Perfeitamente. Mas, digamos assim, o livre-arbítrio dele é que vai dizer se ele quer ser ou não. Muito bem. Mas lá na programação de vida dele, digamos, estava previsto que ele teria uma doença assim, 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 assado. Ele já não pode ter se comprometido lá em, olha, se isso me acontecer, realmente eu vou doar os meus órgãos? Isso não, como é que eu vou dizer? Ele não cresceria na sua evolução espiritual, por exemplo? Não ajudaria a crescer? Assim, as doenças estão todas elas
mais ou menos programadas Certo. no DNA da pessoa. Por exemplo, existem famílias em que o câncer é uma doença que acontece em todas as gerações, mas tem lá uma geração que não, uma criatura que não aconteceu o câncer. Como é que vamos explicar? Então, o câncer é uma doença genética ou não é uma doença genética? Está no DNA ou não está? Ele pode estar no DNA, mas a conduta da pessoa durante a sua existência, o trabalho no bem, a caridade, o amor ao próximo, que depende tudo isso do seu livre-arbítrio, pode alterar essa programação, né? Um fato interessante, né, da história do Chico Xavier, né, quando Emmanuel aparece para ele e diz que ele vai ser o médium e tal, que vai escrever uns livros, o Emmanuel disse que ele iria escrever 20 livros. Teria que escrever 20 livros. Aí ele escreveu os 20 livros. Aí o Emmanuel disse, bom, agora tu vai escrever mais 20, mais 40. Bom, terminado que o Chico escreveu 420 livros. Sim. Né? E talvez ele não tenha escutado os 400, né? Só os 20. Mas o que significa isso? Significa que enquanto ele estava sendo útil, enquanto ele estava trabalhando no bem, a sua permanência aqui na Terra, né, estava sendo alongada, sim, né, protelada, né? O nosso Divaldo, por exemplo, com 90 anos agora, eu fico impressionado, né, com a programação dele. É na África, nos Estados Unidos, com 90 anos. Né? Mas o quê? Ele é um homem útil, né? A existência dele está sendo útil. Talvez até esteja sendo prolongada a sua existência na Terra pela a sua produção, o seu benefício, sua caridade, tudo que ele faz. Doutor Fernando, nós vamos fazer o seguinte, eu já vou lhe fazer uma pergunta para o senhor responder de imediato no segundo bloco. Pois não. É o seguinte, o espírito, eu estou falando espírito, doador de um órgão importante, o corpo dele já está morto, biologicamente. Ele assiste à doação do seu órgão? Mas isso é uma resposta para o senhor no nosso segundo bloco, porque o nosso primeiro bloco está terminando. Agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Mas é rapidinho, é 2 minutos só e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando na TV Santa Maria, canal 19 da NET, o segundo bloco do programa Palavra Espírita, hoje com o Dr. Fernando Correia, falando sobre doação de órgãos na visão espírita. E no final do primeiro bloco eu deixei uma pergunta para ele, se o espírito doador, cujo corpo, logicamente, biologicamente já está morto, assiste
a doação do órgão que foi do seu corpo? Doutor Fernando, e daí? Muito bem. De uma maneira geral, não. Porque a criatura, quando desencarna, ela é imediatamente socorrida pela equipe que é encarregada de receber esses espíritos que desencarnam. A equipe de desencarnação, digamos. A equipe de desencarnação, né? Espíritos bondosos que vão lá receber. Né? Certo. E até é interessante assim que uma história que tem do grande médium Eurípides Barzanufo, Sim. né? Quando ele desencarnou, né? Ele foi recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? E ele ficou muito eufórico, muito feliz, porque por ser recebido por Dr. Bezerra de Menezes era uma grande honra, né? E aí ele disse, mas que maravilha, Dr. Bezerra, o senhor me receber, que... Diz, não, eu vim te receber, porque nós vamos começar a trabalhar já. Veja bem, né? Então, esse negócio do descanso eterno, isso aí... Isso não existe. Isso não existe. Isso é só para os encarnados. Exatamente. Né? Então, eles são, os espíritos desencarnados são recebidos por essa pleiade de espíritos bondosos que formam uma equipe que recebe aqueles desencarnados. Então, normalmente, o espírito não vê, não sente nem nada a sua doação, os procedimentos. Sim. Procedimentos. Porque a doação de órgão, sob o ponto de vista material, exige vários procedimentos, né? Inclusive, nós temos que conservar o corpo biológico, né, de forma tal que não danifique o órgão que se deseja transplantar. Então, o espírito não assiste. Mas, se for um espírito que desencarnou de uma forma violenta, né, quando houve a morte, o fenômeno biológico, por um desastre, por uma situação difícil, por um suicídio, inclusive, né? Então, o espírito está com toda aquela energia e ele pode estar, inclusive, revoltado pela sua desencarnação e não se desprende do corpo. Então, tudo que acontecer no corpo dele, não só a retirada de um órgão, mas a cremação, o sepultamento, a putrefação, tudo aquilo ele vai levar em consideração e vai se negar, né, a sofrer aquele problema, porque inclusive ele não entende o que aconteceu. O que está acontecendo com ele naquele momento. Não teve tempo, foi tão rápido que ele não teve tempo de entender aquilo. Né? Agora, uma dúvida, doutor Fernando, é a seguinte, quando há uma rejeição por parte do paciente receptor do órgão, pode haver, nesse caso, influência do espírito, digamos seja um espírito muito materializado, pode haver influência quanto à rejeição por parte do espírito doador? Sim, assim, ó, o primeiro transplante cardíaco foi realizado em 1967 pelo Dr. Barnard, né? Christian Barnard, sul-africano, da cidade do Cabo. Isso. Né? E depois foi no paciente Zil Vaskinski. Né? Exatamente. E ele durou 15 dias. 15 dias. Depois, o grande transplante de notícia no mundo foi realizado em 1968 pelo Dr. Eurípides de Jesus Zerbini, em São Paulo. Grande cirurgião, grande médico, grande pessoa, Eurípides de Jesus Zerbini, esteve em Santa Maria, eu o conhecia, né? E o assistente dele era o Dr. Adib Jatene. Adib Jatene. Que era o assistente dele. Então, foi no João Boiadeiro, o paciente João Boiadeiro, que durou 6 meses.
A partir de então, começou uma discussão sobre o problema dos transplantes e o problema da rejeição, né? Então, o transplante, inclusive, deu uma parada aí, né? Uma parada até que fosse descoberto um medicamento que fosse anti-rejeição, que foi a ciclosporina, que apareceu na década de 80. Então, nessa época, os transplantes retomaram a ser realizados. Mas então, assim, fora disso, existem 2 casos importantíssimos. Um, de Manuel Vitre, que durou 19 anos, e o outro, que eu não me lembro bem o nome agora, que durou 23 anos. Então, ele ultrapassou aquela fase em que não existia nenhum remédio anti-rejeição. Então, o que se pode atribuir a isso aí, né? Que a rejeição tem muito a ver com o espírito do doador. Por quê? Ernesto Bozano escreveu no seu livro da psicometria, né, e descreveu uma médium chamada Edith Hawthorne, né, que era capaz de, tomando um objeto da pessoa, descrever todos os aspectos psicológicos dessa pessoa. Porque a pessoa impregnava nesse instrumento, nesse aparelho, né? Ela impregnava as suas energias. Sim. E ali era possível identificar. Imagina que um corpo que foi plasmado pelo perispírito ou modelo organizador da forma, biológico, perfeito, né? Que foi plasmado, que foi formado, que foi construído sob aquela orientação, né? Quando ela quando ela morre, o espírito fica ligado àquilo que ele criou. Então aquela impregnação toda fica ali, né? naquela matéria, até que aquilo termina, claro. Aquela impregnação energética. Até que termina quando o fluido vital se termina também. Né? Mas então, assim, o espírito ligado dessa forma, ele pode, por não aceitar, inclusive, a doação, ele pode querer tomar de volta o órgão. Né? Então, embora todos os exames feitos para ver a compatibilidade física, química, né, do transplante, não acontece nada, né? Porque o espírito retira esse órgão, não deixa funcionar, e o órgão é rejeitado. E agora uma outra pergunta, doutor Fernando. Fruto de uma doação de órgão, de um espírito, digamos, muito materializado, que não autorizou em vida a doação, ser doador, mas a família, por um motivo ou por outro, resolveu doar o órgão. Esse é um motivo para ele se tornar um obsessor daquele paciente que recebeu o seu órgão? Bom, fica uma ligação, né? Mas assim, existem casos, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, de um jovem que morreu num desastre e a irmã doou o coração dele. Doou o coração. Aí, esse jovem, de início, ele não aceitou muito, né? Mas depois ele recebeu uma carga energética benéfica da família do receptor, né? Que ele
teve assim uma alegria muito grande e recebeu muitas luzes, né? Assim como jovem que doou córneas, né? Ao chegar no mundo espiritual, ele enxergava luzes maravilhosas, né? Pela doação da córnea dos seus olhos, né? Então foi uma alegria, uma situação de extrema felicidade coisa maravilhosa da pessoa, né? Mas existe também os revoltados, né? Sim, que não claro. aceitam de forma nenhuma. Lógico. E pode estar ligados, fazer uma ligação, como casos relatados na literatura médica, inclusive, né, de uma senhora que recebeu o fígado de uma jovem e começou a ter comportamento de adolescente. Teve outra na França que recebeu rins de um suicida e começou a ter, a partir de então, ideias de suicídio, né? Então, existem casos de todas essas nuances, né? Muito bem. A produção está nos dizendo que faltam somente 2 minutos para nós encerrarmos o nosso programa. Um papo maravilhoso, interessante. E eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor responder em 1 minuto. Tá. Entre doador e receptor, fica um vínculo entre ambos, o que morreu e o que viveu graças ao que morreu? Aquele que recebeu o órgão, ele fica sempre, né, grato, né? E esse sentimento de gratidão é um dos maiores sentimentos que a gente pode ter, é a gratidão, né? E ele fica com essa gratidão com relação. Agora, o outro que doou, ele não, se ele é uma criatura desapegada aos seus bens, desapegada da matéria, ele não fica vínculo nenhum, ele vai embora e pronto. Parte para cumprir a sua outra etapa de vida. Outra etapa de vida. E não fica nenhuma ligação. Perfeitamente. Mas o mais importante de tudo isso, para finalizar, é dizer o seguinte: seja um doador de órgão. Ah, sim. É muito importante. É muito importante. São vidas que podem ser salvas graças... Por que a gente vai deixar apodrecer a matéria quando ela pode ser útil e fazer viver a matéria? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Doutor Fernando, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado. Eu acredito que tenha sido um assunto muito esclarecedor para muitas pessoas que estão em dúvida a respeito de doar ou não os seus órgãos. E estamos agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.